Hegel, na sua filosofia da história, justifica o projeto de um conhecimento racional da história. Ele visa reconciliar os seres humanos com uma realidade que parece estranha a seus ideais. Ele atribui à filosofia a tarefa de pensar o que é e não o que deve ser. E ele mostra que a história é o lugar em que a razão se desenvolve. A filosofia pode retomar assim na história o seu lento e doloroso trabalho pelo qual seus próprios princípios se realizam no mundo. Os ensinamentos de Hegel tiveram uma enorme influência sobre a modernidade, e é contra Hegel que, por exemplo, Marx, Nietzsche, Kierkegaard vão se opor. Uma das grandes questões da filosofia da história sempre foi: será que a história humana tem um sentido? Do ponto de vista da consciência individual, ela parece imprópria a satisfazer as mais altas inspirações do ser humano. Reina os sentimentos passionais, que geram o mal, a injustiça, a destruição, a corrupção, e assim ela impediria a realização dos valores da razão. A esta crítica moral, Hegel opõe a dialética, que permite compreender que por trás das aparências caóticas, a história persegue uma meta, pela qual nós podemos nos reconhecer nessa meta. Dialética para Hegel é composta de 3 momentos: tese, antítese e síntese. Momento do entendimento, momento do negativamente racional e momento do positivamente racional. O momento do entendimento, o momento da tese, é o primeiro momento, é o momento do compreender os conceitos e parar neles. Já o segundo momento da contradição, da negatividade, é de fato o momento da dialética. E no terceiro momento, que é a grande novidade de Hegel, que é o momento especulativo do Aufhebung, da síntese, é que nós temos a unidade dos opostos, a unidade da tese e da antítese. A dialética antiga, a dialética platônica, por exemplo, não tinha a síntese como um elemento fundamental. É na dialética hegeliana que nós encontramos a síntese. Aqui gostaria de fazer um adendo. Na dialética platônica, nos textos esotéricos com X, nós não temos a síntese. São os textos para os principiantes na filosofia. Já nos textos esotéricos com S, há sim a possibilidade da grande síntese. Então, em Platão já existia a síntese, mas apenas nos textos esotéricos com S e não com X. Destaco neste vídeo apenas 3 teses do pensamento da filosofia da história de Hegel. A primeira tese é que a razão governa o mundo. Pensar filosoficamente a história não significa reconstruí-la arbitrariamente por meio de categorias do pensamento, independentemente dos fatos, nem em julgá-la moralmente, denunciando o divórcio entre o que foi, o que é e o que deveria ser. O que a filosofia traz à compreensão da história é a ideia de que a razão governa o mundo. A realidade histórica não é exterior ao pensamento, ela é o seu produto. É a manifestação objetiva, é o reflexo que permite tomar consciência dela mesma. Fazer filosofia da história é, segundo Hegel, recuperar nela a obra da razão, compreendida como uma potência infinita que se desdobra no mundo para concretizar-se. Esta finalidade da razão, que estabelece o sentido da história, o seu significado, o seu sentido espiritual e progressivo, não pode ser determinada senão pela razão filosófica, apta a conhecer o universal em suas diversas expressões concretas. A segunda tese que eu destaco é que a história universal é o lugar da realização do espírito. O ser humano é um ser espiritual e ele não pode reconhecer-se e realizar-se nas leis da natureza, que negam a liberdade. Para tomar consciência e se reconhecer enquanto tal, ele deve se desdobrar no mundo do espírito. Para tomar consciência e se reconhecer enquanto tal, ele deve renascer no mundo do espírito. A história é o processo, então, que ele sai da natureza para a própria história, para a história do espírito, e assim ele passa a se reconhecer. Ele desenvolve o que contém em germe e se manifesta progressivamente, por meio das formas culturais sucessivas geradas por ele, como a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Ele se encarna em povos particulares, que são outras etapas da busca de si mesmo, outros tantos degraus do progresso da consciência da liberdade. Nas palavras de Hegel, os orientais souberam que um só era livre, o mundo grego e romano que alguns eram livres, enquanto que nós sabemos que todos os seres humanos são livres, que o ser humano
como ser humano é livre. A terceira tese que eu destaco neste vídeo é acerca da astúcia da razão. Como pode a razão exprimir-se e realizar a sua finalidade na história, sendo que a história é feita por homens, por pessoas, por indivíduos? E ainda por cima, esses seres humanos são motivados por suas paixões e seus interesses particulares? Na realidade, diz Hegel, a razão não se opõe à paixão. E o universal não pode realizar-se senão por intermédio do particular. O universal se realiza somente por intermédio do particular. Agindo assim por eles mesmos, os grandes homens servem ao objetivo da razão, que acaba os ultrapassando, mas sem ser-lhes exterior. Eles cumprem assim instintivamente uma tarefa cuja legitimidade eles aprendem, mas sem compreender totalmente e inteiramente o sentido. O sentido só se revela quando tiver acabado o desenvolvimento histórico do espírito. Parafraseando Hegel, esta astúcia pela qual a razão se realiza em e por seu contrário, a paixão, não faz dos seres humanos os fantoches do espírito. A história não é a execução de um plano divino oculto, mas um processo imanente cuja finalidade é a liberdade, que é a reconciliação entre o indivíduo e o universal. Novamente, a história não é a execução de um plano divino oculto. Não existe então um plano divino oculto aqui como manifestação da história, mas um processo imanente. Então a história é um processo imanente cuja finalidade, e Hegel aqui está defendendo que a história possui uma finalidade, e essa finalidade é a liberdade, que é o quê? A liberdade é a reconciliação entre o indivíduo e o universal. Enfim, percebemos que o critério da finalidade da história em Hegel é a liberdade. É inicialmente a consciência da liberdade e depois a concretização da liberdade. A consciência da liberdade é o primeiro passo da filosofia da história e, por fim, nós temos a concretização, pois não basta apenas a consciência, mas é necessário concretizá-la. E essa concretização da liberdade se deu nos tempos modernos. Hegel faz uma análise dos povos para verificar justamente essa consciência e essa concretização da liberdade. E esse é o fio condutor de sua filosofia da história. Até mais.